Amém, irmãos? Vamos até a carta de Hebreus, capítulo 1, verso 9. Hebreus 1, 9. Diz assim: amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Irmão, nós queremos trazer um tema nessa ocasião. O nosso tema é buscar a Deus, ou como se aproximar de Deus. Porque nós passamos a vida inteira dizendo, irmão, nós temos que buscar a Deus. Buscar Deus, buscar em Deus, buscar a Deus, e essas são as expressões que nós falamos o tempo todo, mas parece que muita gente não entende o que é isso. Buscar a Deus, pastor, eu estou orando 5 horas por dia. Tá, você pode estar tão distante de Deus quanto as suas horas de oração. Eu estou fazendo vigília de oração, estou orando a semana inteira. Isso aí não quer dizer que você vai se aproximar de Deus. Não é isso que é buscar a Deus. Quando nós falamos buscar a Deus em oração, é buscar para se receber uma direção. O nosso tema hoje é buscar no sentido de se aproximar. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Esse é um sentido de aproximação, identificação, andar junto. Quem anda junto conferencia segredo um ao outro, Uma vez eu estava vendo uma fofoqueira falando, e ela falou assim, estava conversando com outra fofoqueira. Então as duas fofoqueiras proseando, aí uma dizia assim para a outra, eu queria tanto saber aquilo assim da vida da fulana. Aí a outra dizia assim, eu descubro, porque a Beltrana é muito amiga dela, então eu vou perguntar, porque certamente elas são muito amigas, então uma sabe dos segredos da outra. Assim diz a Escritura, irmão? Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, E aquele em quem Ele está. Enfim, você tem que se aproximar de Deus, para que Deus te conferencie os seus segredos. E quando você realmente se aproxima de Deus, você também conferencia os seus segredos a Ele. E é nessa abertura de confissão que vem a cura, que vem a direção, porque tem pessoas que estão sempre meio distantes de Deus, meio com medo, meio assombradas, Tivemos casos aqui na igreja de pessoas que tinham realizado aborto e não conseguiam se aproximar de Deus a tal ponto de fazer uma confissão clara do seu delito e, por consequência, não conseguiam entender a lógica da existência de um perdão, porque não importa o mal, a partir do momento que houve confissão e arrependimento, haverá uma direção para que o perdão se consume. E num caso desse, uma pessoa que fez um aborto, só resta a ela se arrepender e confessar. Não tem mais nada para ela realizar num caso desse. Então, essa distância que as pessoas têm de Deus faz com que elas não alcancem a quebra das maldições, certas curas não alcançam. Então, se aproximar de Deus é ter um confidente, Ter ali uma troca de informações muito próximas, como a gente costuma dizer, ao pé do ouvido. Então, aqui, esse é o nosso tema hoje. Buscar no sentido de se aproximar. Não é você estar orando. Você pode estar distante de Deus. Ora, ímpios, pessoas que distantes, vamos até usar esse distante com certas aspas, distante de Deus, precisando de direção, pessoas ímpias.
mas um crente falou para o espírita: tu está na luta aí, tá? Dobra o teu joelho, fala com Deus que Ele vai te dar uma direção. No dia seguinte vem o espírita falar com o crente: não é que eu entendi, não é que realmente Deus me deu uma direção? Mas ele estava próximo de Deus? Não, mas ele recebeu uma direção. Nabucodonosor estava próximo de Deus? Não, mas ele recebeu uma direção. Meu nome do outro? Faraó. Faraó estava próximo de Deus? Não, mas ele recebeu uma direção. Ele que teve o sonho das vacas e das espigas que saíam do Nilo e etc. Então, receber uma direção, né? E depois Daniel foi lá e interpretou para Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor não está próximo de Deus. Então, recebeu uma direção. Faraó recebeu uma direção. José foi lá e interpretou, e ele se sentiu o máximo, recebeu um sonho. Imagino que o Egito não foi depois, né? Mas Faraó se aproximou de Deus, ele estava próximo de Deus. Então, o que nós queremos frisar na palavra buscar a Deus hoje é no sentido de se aproximar. Eu quero perguntar a mim mesmo e a cada um a si: como que eu faço para me aproximar de Deus? Existe um caminho que eu possa trilhar? Se eu disser assim: eu conheço uma pessoa que está lá em Araruama. Qual a distância daqui para Araruama? X. Então quer dizer que se eu pegar o carro e percorrer 10 quilômetros nesse sentido, tal, então eu me aproximei da pessoa. Isso é verdade? É verdade. Me aproximei da pessoa. Mas e Deus? Se eu pegar um foguete e ir lá para além da Lua, eu me aproximo de Deus? Senão os astronautas teriam chegado bem pertinho deles, né? Não astronautas que pisaram na Lua, que eu não acredito que astronauta pisou na Lua, mas os astronautas que estão por aí viajando, lançando satélite no espaço. Ninguém se aproxima de Deus fisicamente, com medidas métricas, né? Nós aqui que estamos no alto desse morro, estamos mais perto de Deus do que quem está lá embaixo no asfalto? Não estamos, por causa de uma questão física. Então não aproxima-se de Deus fisicamente. Não conseguimos nos aproximar de Deus fisicamente. Ele habita em luz inacessível. Se ninguém tem acesso a Ele, então não é possível me aproximar dEle? Não é possível, sim, é possível, mas não por um caminho físico. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse que Ele é o caminho para nos fazer aproximar do Pai. Quem é Jesus? A Bíblia diz em Apocalipse 19, o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, o Verbo divino. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, cadê Jesus? Como que eu me aproximo dele? Aqui está Jesus na minha mão. Jesus é para mim um livro de 66 páginas, não limitado a este livro, mas ele é isso aqui. Jesus é esse livro. Se você não entender que Jesus é esse livro, você nunca se aproximará de Deus. Jesus é esse livro aqui. Você nunca vai conseguir se aproximar de Deus sem os conceitos que estão neste livro. E os conceitos que estão neste livro, Jesus falou: se alguém não crê em mim, eu não o julgo, mas as minhas palavras que estão aqui nesse livro o julgarão no dia do juízo. É mesmo? São as palavras de Jesus que vai julgar no dia do juízo? Quem vai julgar no dia do juízo? Não é Jesus mesmo? Ele falou: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Quando ele disse que essas palavras julgariam, ele está dizendo: eu vou julgar, eu mesmo vou julgar.
Então, quando ele fala que eu não julgo, ele está falando ali, naquela obra, naquele natural, mas no dia do juízo, eu vou julgar sim, porque o juízo do trono branco, quem vai estar sentado lá? É Jesus. E ele vai julgar o mundo segundo o quê? Segundo os conceitos da sua própria palavra. A palavra é esse prumo glorioso. Então, irmãos, aqui diz Hebreus 1:9. Amas o direito e odeias a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, óleo de alegria, o que é alegria? Felicidade, né? Pessoa extrovertida, feliz. Quem é que tem felicidade? Aqui, pelo que eu entendo, quanto mais alguém odeia a iniquidade e ama o que é direito, né? Algumas versões dizem, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Então, quanto mais se ama a justiça e se aborrece a iniquidade, tanto mais você recebe graça de Deus para ser feliz. É uma regrinha de 3 que eu enxergo aqui. Então, se aproximar de Deus, primeiro conceito, é amar a justiça, aborrecer a iniquidade. Aí vem uma unção poderosa de um óleo de alegria. A Bíblia diz, alegria no Senhor, a nossa força é. E diz aqui, tu amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, então tu foste ungido com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Então existe uma unção que é dada e ela tem um referencial de medida. Ela não é dada igual a todos. A unção da alegria, a unção da felicidade, a unção que nada abate o ânimo da pessoa, a unção que não importa as circunstâncias, as consequências, o camarada está sempre bem, sempre ligado, está sempre feliz. Essa unção tem um referencial. Ela é dada àquele que odeia a iniquidade e que é apaixonado pela justiça. Ou seja, todos nós não recebemos as mesmas coisas, exceto se tivermos as mesmas atitudes. Aí sim, vamos receber, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, primeiro ponto que nós vemos, como que eu posso me aproximar de Deus ao ponto de receber essa alegria do Espírito? É amando a justiça, aborrecendo a iniquidade. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou amar a justiça e aborrecer a iniquidade? Aí que começam os mistérios da caminhada cristã. Não é de boca fechada, não é deixando tudo para lá. Se eu sou uma pessoa passiva, inerte, a minha fome e sede de justiça nunca será manifesta. Você vai olhar para uma pessoa, você tem um trajeto, durante todo um ano da sua vida, você passa numa rua e vê alguém encostado numa casa de braços cruzados, e todo dia que você passa pelaquela pessoa, ela te diz assim, bom dia, aí você, bom dia, você foi para o seu trabalho, quando você volta, ele está ali, você, boa tarde, ele, boa tarde. Aí passa um ano, você, bom dia e boa tarde, bom dia e boa tarde, bom dia e boa... No final de um ano, você vai poder dizer assim, aquela pessoa ama a justiça e aborrece a iniquidade? Você pode dizer isso? Você não pode dizer isso. Por quê? Porque você não viu nada disso manifesto na vida da pessoa. A Escritura diz que nós somos de Deus testemunhas. Testemunha é quem fala. Testemunha é quem se expressa. Testemunha é quem contesta. Testemunha é quem diz, não, isso está errado, isso está certo. Não, isso aqui está certo, aquilo está errado. Testemunha é isso. Jesus não chamou ninguém inerte. E esse é uma queda brusca e violenta que o chamado povo de Deus puxou sobre si. Eu toco a minha vida. Não, eu não toco a minha vida, eu toco a tua vida. Eu toco a vida do mundo. Jesus disse que eu sou o sal da... O que é a terra? É o planeta. Disse que eu sou a luz do... O que é o mundo? É o planeta.
Jesus está dizendo que eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo. O que eu sou? Eu sou o referencial da humanidade. Deus tem que olhar para um justo, ver nesse justo o prumo, a sua palavra, para ele poder exercer, baseado nesse referencial do justo, exercer a sua justiça contra o injusto. Ele tem que ter um referencial do certo para condenar o errado. A igreja é sal, é luz, a igreja é o certo, né? Por que hoje, olha, a coisa é muito séria, irmão. Ai, se é sério. Por que hoje nós temos uma igreja evangélica a caminho do inferno? Muito simples, porque a voz da restauração se levantou com uma santidade maior. O referencial agora somos nós. Então quem ficou para baixo vai ser condenado. Isso é fato, mas qual é o problema? O problema é que as pessoas não entendem desse jeito. Por que não entendem desse jeito? Porque não se aproximaram de Deus. Então os segredos do que Deus fará e como Ele fará, que diz lá Daniel, os sábios discernirão o tempo e o modo. Tempo é o momento das coisas acontecerem e o modo é como as coisas serão processadas e como elas vão acontecer. Então muita gente ignora isso. Hoje nós temos os assembleanos vão para o céu? Eu aposto a minha vida que não vão. Aceito o desafio. Os batistas vão para o céu? Duvido! Aceito o desafio se os batistas vão para o céu. Não vão. Por que não vão? Porque o prumo da santidade de Deus hoje é a voz da restauração. Simplesmente por isso. Então, o que é se aproximar de Deus? É você estar enquadrado nos conceitos, nos princípios. Muita gente diz, você pega os batistas, assembleanos, ama Jesus? Não, eu amo Jesus. Fala de Bíblia aí. Vai lá na igreja que o pastor fala. Não. Né? Jesus falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Quando se ama, é porque está próximo de alguma maneira. Então, ter os mandamentos é um referencial de amar a Deus. E não existe outro referencial. Jesus não deixou nenhum outro referencial de amor do homem para com ele, senão o de ter os seus mandamentos. Eu preciso me aproximar de Deus. Como é que eu vou me aproximar de Deus? Estou no meu trabalho, o cara diz assim, faz isso aqui para mim. O que é isso aí? Não, faz. Não, peraí. Faz não. Não, faz que eu estou mandando. Está errado. Mas eu te pago. Não, você me paga para mim prestar os meus serviços. Não para mim faltar com o meu caráter a mim mesmo. Né? Está demitido. Estou demitido, mas permaneço na justiça. Aí você, Jesus coloca mais um degrau na tua escada. Sobe aqui, meu filho. Você vai para mais um degrau. Outro já, não é problema meu mesmo. É para fazer isso aqui? Eu preciso do emprego, né? Aí Jesus vai e tira um degrau da escada dele, desce. Irmão, é sério. Você quer se aproximar de Deus? A que ponto? Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Quem mais ama a justiça e mais aborrece a iniquidade, mais se aproxima de Deus, do mover do Espírito, da graça, das coisas, da alegria, né? Mais Deus o envolve nos seus serviços, no seu trabalho. Davi era um homem íntegro, Davi era um homem justo, tão justo que condenou a si mesmo à morte. Natan falou para ele, o homem fez, esse homem é digno de morte, você é esse homem. Davi calou a boca, ele falou, caramba, e agora? O que eu faço? Né? Ouviu a sentença do profeta, não questionou nada, ficou quietinho, era um homem íntegro.
Você lendo a história de Davi, você se surpreende com atitudes dele fantásticas. Realmente, o que Deus fala de Davi é redundante dizer, né? O que Deus fala é a pura verdade. Mas o que Deus fala de Davi é a pura verdade. Um homem segundo o seu coração. Davi era íntegro. Teve aquele lapso, né? Aquela paixão ardente. Imagino que Betseba podia ser... Betseba? Devia ser bem mais bonita que Gisele Bündchen e alguma coisa por aí. Então, irmão, Davi teve aquele lapso, mas era um homem íntegro. E olha o que ele herdou. Olha a simbologia na qual ele foi colocado. Olha as coisas que o reinado de Davi conquistou. Você precisa ler cada detalhe da vida de Davi. Eu tenho certeza que você vai ficar extasiado. E hoje, conhecendo simbologia, vai anotando num papel. Tudo que você lê da vida de Davi, vai anotando na simbologia com relação a Cristo. Vai colocando lá, Davi fez isso, Cristo fará isso. Davi fez aquilo, Cristo fará aquilo. Vai anotando, que você vai ver no final, quando você não tiver mais nada para ler de Davi, você vai ver o quanto que a sua vida espiritual a nível de conhecimento cresceu. Bom, outra coisa, nesse campo de buscar e se aproximar, teve uma coisa que o Senhor Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, você anda na verdade? Qual verdade? Uma verdade social? Numa verdade de filosofia humana? Ou numa verdade de filosofia espiritual que sempre suscita muitos inimigos e muitas guerras? Porque crente que vive em paz não está em guerra. E quem não está em guerra não está no campo de batalha de Jeová. E quem não está no campo de batalha de Jeová é inútil, está desprezado. Porque ele edificou a sua igreja contra as portas do inferno. Sempre tem que ter alguma guerra. Tem que ter alguém te odiando. Tem que ter um ímpio querendo ver a tua morte. Tem que ter alguém tramando contra você. Isso tem que ter o tempo todo, irmão. Se não tiver isso o tempo todo, é porque você não está num campo de batalha. Você não é uma igreja edificada contra portas do inferno. Portas do inferno são todos os conceitos contrários à Escritura. Se você vive a verdade da Escritura, você tem que ter intrigas constantes. Agora, se você vive uma verdade social, de paz, amor, harmonia, onde as pessoas dizem: aquele crente é um cara bacana, ele não critica ninguém, não, ele sempre concorda com tudo, né? Nos locais de trabalho tinha assim uns crentes bons que eu via os patrões dizer assim: não, eu gosto da igreja daquele rapaz lá, porque a igreja dele é muito boa, porque ele é tranquilo, ele não fala nada de ninguém, não fala mal de ninguém, ele não critica nada, ele não contesta nada. Olha, esse crente, ele faz bela parceria com Satanás. Porque Jesus não, Jesus se levantou contra escribas, contra fariseus, chamou o governador de raposa. Jesus era um arruaceiro. Jesus hoje seria um pivete, um marginal. Olhariam para Jesus e diziam: um cracudo lá, um vagabundo desocupado que fica falando pelas ruas. Esse é o nosso Jesus. Entendeu? Que aborrecia a iniquidade. Jesus está contando uma parábola, lá quietinho. Jesus está quietinho contando a parábola. Aí daqui a pouco os mestres da lei dizem: mestre, mas assim o senhor contando isso, o senhor nos ofende. Jesus aí levantou a voz, soltou o verbo: é isso mesmo, e ninguém pode vir a mim se meu pai não o der. Vocês também, desceu o chicote neles. Jesus era um homem que ele não tinha uma preocupação, essa ele não tinha, de fazer amigos. Essa preocupação Jesus não tinha. Por isso ele foi capaz de dizer: eu e o Pai somos um. Eu me aproximei dele ao máximo, ao ponto de ser um com ele. É isso que tem que ser, irmão.
Mas qual é o caminho? A palavra. É você comer os mandamentos. E se tiver que ter inimizade com teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com o teu filho, com o teu patrão, tiver que morar debaixo de um viaduto, você vai, mas vai com a palavra. Aí, meu irmão, você vê resultado. Aí você vê resultado. Você vai ver que quando você estiver lá coberto das cinzas, que todo mundo disser acabou, ao terceiro dia o vento bate. Então, meu irmão, outra coisa que Jesus disse, né, na oração, ele nos ensinou, os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Aí ele falou assim, tá, vós orarem assim, Pai nosso que está no céu, etc, etc. No final Jesus diz assim, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como é. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia como a vontade de Deus é feita no céu? Não existe nenhum pensamento de livre-arbítrio, embora os anjos tenham livre-arbítrio, eles nem usam o livre-arbítrio deles na hora que ouvem uma ordem de Deus. Eles ouvem, saem a executar sem pensar. Os anjos, quando recebem ordem de Deus, eles partem para executá-la sem pensar em consequências ou no que vai dar ou no que não vai deixar de dar. Eles não querem saber quantos demônios eles vão encontrar pelo caminho, se a batalha eles perderiam ou ganhariam. Eles vão partir e vão brigar com todas as forças contra 10, 100 mil ou 1 milhão, vão brigar até a sua última pena, até o último farrapo da sua espada, vão empregar toda a sua força para que a vontade de Deus seja feita. Não medem consequências. Se Deus disser, parte para a Grécia, e eles saberem que tem no meio do caminho 1 milhão de demônios para eles encarar, eles vão partir e não quer saber o resultado. Foi isso que Jesus disse, seja feita a tua vontade, assim na terra. O que ele nos ensinou a orar, dizendo isso, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Ou seja, significa que nós deveríamos ignorar o nosso livre-arbítrio e pensar somente em servir a Deus. Todo mundo é assim? Eu conheci alguns diáconos das igrejas batistas tradicionais, aqueles que oram, amantíssimo Deus, tu que estás entronizado, eles que têm a voz bonita, assim, poderosa. E eles diziam assim que eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Quantos diziam isso? Se aposentaram, mas nunca serviram a Deus. Porque para Deus não se dá a sobra, para Deus se dá o melhor, o principal. Então, esse tipo de coisa, irmão, tem que ser analisado. Você já pensou se alguém orasse a Deus e dissesse, Deus, assim que eu me aposentar, eu vou te servir. O que você imagina que Deus diria para essa pessoa? Ah, tá bom, eu vou esperar você se aposentar. Você imagina que Deus diria isso? A Escritura diz que um homem chegou para Jesus e disse assim, me deixa sepultar meu pai. Hã? O que é sepultar teu pai? Se não deixou o homem ir sepultar o pai dele, quanto mais vai esperar alguém se aposentar? Eliseu, quando chamou Elias, deixa eu despedir do meu pai. Vai e volta, vai rápido, vai depressa. O chamado de Deus tem que ser executado com pressa, com obstinação. Então, se aproximar de Deus é viver a palavra de maneira cega, neutralizar a tua própria inteligência, colocar em prática só a tua obediência. Sei que há um Deus, conheço Ele e o que Ele falar eu faço, acabou a história. Isso é que é servir a Deus, irmão. Isso é que seja feita a tua vontade, assim na terra
como é feita no céu. E assim você vai se aproximando de Deus. Não importa a luta, não importa a prova, você diz, se eu morrer, morri. Se eu viver, vivi. Quer eu morra, quer eu viva. Eu sou do Senhor e acabou a história. É esse que é o conceito de buscar, no sentido de se aproximar, né? Buscar é o Senhor enquanto está perto, invocar-o enquanto se pode achar, né? Mais ou menos disso que diz a Escritura lá em Isaías, se não me falha a memória. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Nós temos na história um homem chamado Jacó com um filho chamado José. José era amado por seu pai, né? José era amado por seu pai. Ele amava a todos os filhos, como nós sabemos que não é possível que um pai odeie seus filhos. Não é possível. É complicado ver diferente, ainda mais José, servo de um Deus vivo, que tivesse ódio ou desprezo por algum dos seus filhos. Não dá para conceber a ideia disso dentro dos conceitos de Deus, e Jacó era homem de Deus. Agora, diz a Bíblia que José era mais próximo de Jacó. Então, era como se ele tivesse muito mais amor por José do que pelos outros filhos, o que gerou uma inveja nos outros filhos, porque identificaram essa prioridade que ele dava a José. Mas o que acontecia? A Bíblia diz que José andava sempre nas ordens do seu pai Jacó. E os outros não, viviam transgredindo. O pai dizia, vai levar o pasto para um lugar, eles levavam para o outro. O pai dizia para não matar os cordeiros, porque tinha a época certa para fazer isso, de matar cordeiros, etc. Eles iam, matavam e diziam que um animal tinha pegado os bichos. O tempo todo o pai perguntava, quantos cordeiros nós temos? Deveria ter, vamos dizer, 100. Eles diziam, ao invés de dizer que tinham 100, ou melhor, deveria ter 120, né? E eles diziam que, não, tem 100, esse é o nosso número. Mas o pai sabia que não era 100, tinha que ter 120. Por quê? Eles matavam constantemente cordeiro. Eles pegavam o cordeiro e faziam negociações, usavam o cordeiro de pagamento para as prostitutas. Aí eu te pergunto, esses estavam próximos de Jacó? E José, que não fazia nada disso? E até quando uma mulher, lá, a esposa de Potifar, quis seduzi-lo, ele escapou, largando sua túnica. Como que se aproxima de Deus? Como que os filhos de Jacó poderiam se aproximar dele? Cumprindo as suas ordens. Quem fazia isso? José. Quem era o filho mais próximo? José. Quem era o que recebia mais os privilégios que Jacó poderia dar? José. Quem recebeu a túnica de várias cores? José. Quem estava aprendendo a genealogia? José. Quem seria o substituto de Jacó, o sacerdote da família? José. Mas de quem seria o direito? Do primogênito, que deveria substituir o pai, mas não seria assim. Jacó já estava preparando José. Então, como que nós nos aproximamos de Deus? Assim como José se aproximou do seu pai Jacó, vivendo as ordens dele. Agora, viver as ordens do seu pai Jacó fez com que José fosse odiado pelos seus próprios irmãos. É o retrato da restauração. Viver o que Deus tem falado e como tem falado. Vou dizer uma coisa, nunca vi Deus falar tanto sobre a terra dos mortais como tenho visto nos últimos dias. Nunca vi tanto poder de Deus dentro de uma igreja como tenho visto aqui nesse ministério. Nunca vi.
Já vi lugares onde mortos ressuscitaram, onde câncer era expelido, onde demônios eram expulsos, mas nunca vi tanto poder como tenho visto aqui nesse lugar. O que faz nos aproximar de Deus é guardar as ordens do nosso Deus. E isso vai provocar a ira, as contendas, discussões, intrigas com os nossos, abre aspas, nossos outros irmãos de outras denominações. Porque quem anda na palavra de Deus não tem comunhão com quem não anda, tem o ódio. Assim como José, que andava na palavra de Jacó e não conseguia comunhão com seus irmãos. Conseguia o quê? O ódio. Como que se aproxima de Deus? Ah, pastor, eu vou passar a orar 10 horas por dia. Parabéns, mas eu te afirmo, não vai se aproximar de Deus por esse caminho. Ah, pastor Tupirani, você cada dia mais louco, cada dia mais maluco, saindo com novidade. Eu te afirmo, meu irmão, a oração é algo muito tremendo e glorioso, mas se aproximar de Deus é outro conceito. É outro conceito para se aproximar de Deus. Observa, depois você pesquisa com calma e vai identificando todos os conceitos de oração, as orações que ocorreram em toda a história. Vai pesquisando, pega uma chave bíblica e sai pesquisando sobre oração e veja se alguma delas aproximou alguém de Deus. Jó, na sua angústia, não se aproximou de Deus por causa das suas orações. Ele se aproximou porque continuou guardando na prova os conceitos da palavra de Deus. Não foi identificado nenhuma oração senão aquela: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, ele continuou guardando o conceito da adoração, ele continuou guardando a palavra. Você pode observar que isso é muito tremendo. Tem muita gente até fazendo jejum, né? Irmão, está jejuando por quê? Ah, irmão, estou jejuando para me santificar. É mesmo? Mas a Bíblia diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é o jejum que santifica, é a palavra. Em que sentido? No sentido de que eu a guarde. Se eu guardo a palavra, eu me santifico. Santificar-se significa separar-se. Separar-se significa afastar-se do erro e mergulhar na verdade, no certo. Se eu mergulho na verdade, eu mergulho em Deus, porque ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Outra coisa gloriosa, meu irmão, é que Jesus falou assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Cadê a vontade de Deus? Onde ela está que eu possa fazê-la? A vontade de Deus são os mandamentos que Jesus ensinou. Mas esses mandamentos, eu não faço a vontade de Deus quando esses mandamentos estão no meu coração, sepultados, fechados dentro do meu coração, que nem um túmulo, que nem um sarcófago do Egito. Lá estão os mandamentos. Os mandamentos de Deus estão nas tábuas do meu coração. Mentira. Porque a boca fala. Se tu não proclama os mandamentos, tu não vive eles. É mentira. Mandamento enterrado dentro do coração é o mesmo que túmulo vazio e frio guardando múmia de Faraó. Jesus. Então, meu irmão, esse papo, eu conheço a palavra, eu ando na palavra. Não, só se vê que uma pessoa anda na palavra quando ela abre a boca. E quando se abre a boca para falar a verdade é uma espada terrível. Quando se abre a boca e fala a verdade, ela sai ferindo tanta gente
que logo, logo você conquista os teus inimigos e o teu campo de guerra. É assim. Então Jesus falou, não é todo que me diz, Senhor, Senhor, né? Parece aquelas beatas da Igreja Católica. Ah, Senhor, Pai, nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aquelas beatinhas rezando o terço, né? É um Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. Pai Nosso, não sei quantas Ave Maria. Você olha para aquelas roupinhas, aquilo tudo, aquelas velhinhas tão bonitinhas, tadinha. Parece aquela coisa de santidade que é uma coisa tremenda a caminho do inferno. Às vezes as pessoas me ouvem falar, pensam que eu me alegro. Eu fico assim de binóculo. Cada um que cai no inferno, eu, epa, mais um. Não é nada disso, irmão. Se a verdade não for falada, ela não será ouvida. Alguém tem que falar a verdade. Somos nós que fomos chamados para isso. Então, não é Senhor, Senhor. Ah, não, Jesus é soberano. Tá, Jesus é soberano, então proclama a soberania dele. Diz que ele desfaz as obras do diabo, diz que ele pisa na cabeça do tranca-rua, diz que ele quebra o cachimbo do preto velho, diz que ele incendeia o rabo da pombagira. Vai, diz qualquer coisa. Cadê? Não, Jesus é soberano. Jesus é soberano o quê? No meu interior? Mostra que teu Jesus é soberano para desfazer as obras do diabo. É assim que se aproxima de Deus, irmão. Quanto mais você investe no reino de Satanás, tanto mais Deus vem sobre ti para te guardar. Tanto mais você diz, onde está o inimigo? E você sai na captura dele, mais anjos se agrupam na tua caminhada para te guardar. Porque você está no projeto do Pai. O Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então, isso é buscar a Deus, isso é andar com Deus, não é se trancar somente dentro do teu quarto e orar 10, 15, 20 horas, não é isso que vai te aproximar de Deus, não é, te afirmo com a minha vida, não é. Ah, pastor, mas então eu não devo orar 24 horas? Deve orar 48, mas se aproximar de Deus é outra coisa. Então, meu irmão, ora, afinal de contas, nós não conhecemos tantos pastores batistas que oravam horas. Eu conheci pessoas das Assembleias de Deus que oravam horas e horas. Eu conheci uma jovem, né? Na época que eu também era jovem, uma jovem da Igreja Batista que ela orava 3 vezes ao dia e ela não orava por período menor que 1 hora em cada momento. Ligou para a casa dela, se estivesse no horário da oração, a mãe dela dizia assim, olha, ela está orando. Podia alguém estar morrendo, não ia bater no quarto dela. Era sagrado aquele momento. E, no entanto, foi acometida até de uma doença, infelizmente, morreu sem realmente viver a verdade. Morreu como batista. Depois de ouvir tantas coisas, ouvir mensagens gloriosas, depois de ouvir testemunhos poderosos, nada a fez aproximar de Deus, nada fez, mas ela orava muito. Agora, Daniel orava muito, não orava? Mas Daniel era próximo de Deus, irmão. Por isso a Bíblia diz, Daniel, homem muito amado por quê? Porque orava? Não. Eu te afirmo, tem gente que ora muito mais do que Daniel orou, e nem assim vai receber o título de muito amado. Então Jesus falou, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O que é a vontade? A vontade é andar nos mandamentos. O que é andar nos mandamentos? É como Jesus falou, aquilo que eu vos apregou ao pé do ouvido, anunciai nos telhados. Se você não anuncia nada nos telhados, é porque também você não recebeu nada ao pé do ouvido, ou se recebeu,
ignorou? Quantos já ouviram os CDs, a Voz da Restauração, já foram para o site e ignoraram? Quantos já até disseram assim, caramba, não, é a verdade, a mensagem é poderosa, não, mas eu não quero isso para a minha vida, não. Mas eles estão lá dentro das igrejas dele, Senhor, aleluia, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eles não sabem que triste vai ser a hora que Jesus voltar, e eles estão pedindo para Jesus voltar. Jesus, faz justiça, e não sabe que a espada já está atravessando eles. Então, aproximar-se de Deus, meu irmão, buscar e aproximar-se de Deus é um convívio com a palavra a tal ponto de que você provoque muitos inimigos, suscite muitas inimizades. Se você consegue conviver, tranquilamente com um bando de ímpio à sua volta e tem uma comunhão perfeita, ninguém te discrimina, ninguém diz assim, não, isso aqui não toca nesse assunto com fulano não, deixa ele fora, vamos fazer a nossa brincadeira aqui, deixa aquele cara fora. Se não há essa divisão entre luz e trevas, você não está próximo de Deus, está se iludindo, e é isso que não pode acontecer. Viver, andar com Cristo é algo glorioso e não é algo que se resume em palavras, mas se resume sim em ações, em atitudes. É assim que se aproxima de Deus. Quando vier a situação e você poder dizer assim, rei, não temos que te responder a respeito disso, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha, mas as tuas imagens não vamos adorar. Quando vier alguma coisa que te impeça de caminhar nos mínimos detalhes à sua volta no dia a dia, impeça você de exercer a sua fé, você não aceite. E aí você vai ver Deus te sustentar, trazer o pão milagroso à tua mesa, fazer o maná descer. Mas muita gente tem medo, está confiando no seu salário. E a Bíblia diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, os caluniados, os difamados, bem-aventurados. Mas muitos não estão recebendo esta bem-aventurança. Bom, nós vamos antes de darmos uma paradinha, quero saber se alguém está ansioso para fazer alguma pergunta nesse momento. Só acenar aí para o nosso irmão. Pastor, me veio uma lembrança aqui sobre João Batista. João Batista, ele não fez milagre nenhum, ele não curou ninguém, ele não ressuscitou morto, e Deus trabalhou em cima da palavra, como hoje está acontecendo com a restauração. Teve um dia que o senhor estava pregando e eu estava aqui, o senhor não falou em cura nem nada, mas devido à palavra sair tão forte, eu fui curado aqui. Aleluia. É uma lembrança bem legal, né? João Batista, que Jesus falou assim, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que ele, mas não se tem registro que ele curou nenhuma febre, nenhuma unha encravada, não expulsou nem um capetinha de nada, não teve isso que as pessoas consideram sinais maravilhosos de muito poder. Não vimos nada disso na vida de João Batista, não tem nenhum registro na Escritura a respeito disso. E no entanto, Jesus diz, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que este. Por quê? Porque ele estava andando na palavra, vivendo próximo de Deus, a tal ponto de que ele largou tudo, os privilégios que tinha como filho de sacerdote, largou tudo, desfez de todos os seus bens, que alguns historiadores dizem que ele tinha coisas, doou tudo, foi para o deserto para andar na palavra. E quando iam lá ouvi-lo, o que ele dizia? Meus amigos, estou tão sozinho aqui, ainda bem que vocês vieram, Vamos compartilhar um pouco da Escritura. Quando ele viu os camaradas chegando, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Toma vergonha na cara, produz fruto digno de arrependimento. O machado está na raiz da árvore. Jesus falou, opa, esse é o cara. Esse é o cara. Então, irmão, essa é a realidade. Há uma expressão lá de Provérbios que diz que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal, Então, quer dizer,
quem busca a Deus, teme a Deus. O que é esse temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus, né? Mas temer como alguém que é justo, como alguém que julga, como alguém que castiga o mal, castiga a iniquidade, né? Alguém que impede a bênção de chegar. Deus faz tudo isso. Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então, quer dizer, esse temer a Deus é só para aqueles que realmente se aproximam de Deus, que passam a ter esse temor, que não é medo, mas é uma reverência grande, um respeito, né? Como os serafins que cobriam os pés e o rosto para voar ao redor do trono de Deus. Isso é um temor, não é medo. Se fosse medo, eles não estariam ali, certo? Se fosse medo, eles não estariam voando ao redor do trono. Não era medo. Isso que nós chamamos de temor. O medo te faz afastar-se daquilo que você tem medo, né? Se tem um urso ali na rua, opa, então não vou para lá, eu quero manter distância. O medo é isso. Nós não queremos manter distância de Deus, então não temos medo de Deus, mas temos temor de Deus, que é um entendimento de que Ele é um ser supremo, soberano, que embora Ele me ame, Ele não vai tolerar a minha injustiça. Embora Ele me ame, embora Ele seja apaixonado por mim ao ponto de sacrificar o seu próprio filho por mim, mesmo assim Ele não vai ficar passando a mão na minha cabeça, nem cortejando os meus delitos. Então esse é o meu temor. Eu sei que se eu pisar na bola, Ele vai me cobrar. Não é medo, é temor, né? Então, quem teme a Deus, diz a Escritura, que aborrece o mal. Aborrecer o mal é um fortíssimo conceito de quem está se aproximando de Deus. Porque você aborrece o mal no seu dia a dia, no que você fala, no que você faz, como você convive no dia a dia, você aborrece o mal. Com as suas simples atitudes, pessoas te veem numa situação que não fariam aquilo que você está fazendo. E muitos ficam contrariados, ficam chateados, porque na tua atitude eles se sentem ofendidos. Muitos querem aí no mundo, na impiedade, ver que todos compactuam e fazem aquilo que eles fazem, porque assim eles se sentem bem. É como diz o ditado, farinha do mesmo saco. Quando vê alguém agindo de forma diferente, eles aí apelidam, é o santinho, é o bonzinho. Por quê? Porque a atitude daquela pessoa está denigrindo o comportamento deles. Então, esse conceito de aborrecer o mal é algo que prova que Deus está na vida da pessoa e que a pessoa está caminhando, aproximando-se de Deus nesse sentido de uma afinidade muito grande, ao ponto de que o Senhor Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um, e ainda disse, naquele dia vocês entenderão que eu estou no Pai e vós estáis em mim. Ou seja, naquele dia, que dia? No dia que nós partirmos para a eternidade, nós entenderemos o quanto somos um com o Senhor. Por quê? Porque somente aqueles que se tornam um com Ele é que partirão para a eternidade. Então, por isso ele falou, naquele dia vocês vão entender esse mistério aí, de eu estar em vós e vós estáis em mim. Porque, na verdade, não são todos que vão viver a experiência de partir da terra e encontrar-se com o Senhor. Então, é uma palavra muito particular. Embora pareça coletiva, ela não é coletiva, ela é particular. Ainda que ele tenha falado
no plural, né? Naquele dia vós entendereis, mas é vós que conseguirão romper, né, as barreiras e chegar ao reino de Deus. Então, irmão, temer a Deus está relacionado a aborrecer o mal. Só se aborrece o mal quando se pratica o bem. O bem. Só se aborrece a mentira quando se pratica a verdade. Só se aborrece a injustiça quando se anda na justiça. Então, como que eu me aproximo de Deus? É assim, aborrecendo o mal, sendo inimigo daqueles que são inimigos da verdade. Eu vi uma frase que alguém publicou, não sei aonde, não sei quando, que dizia assim: só se sente ofendido com a verdade aqueles que vivem na mentira. Não foi isso? Foi aonde que eu vi isso? No Face? No Zap? Então foi em tudo que é lugar por aí, foi nas redes sociais, mas é verdade. Então o que acontece? Então, se você vive a verdade, quem está vivendo da mentira e no engano vai se sentir ofendido, né? Eu lembro de uma vez no trabalho do meu pai, muito tempo atrás, em que tinha uma zoação, né? E lá no local de trabalho do meu pai era o camarada zoado. Por quê? Porque todo mundo tinha uma amante. Meu pai não tinha. Ou seja, a atitude do meu pai, o comportamento do meu pai, era altamente criticado pelos outros. Não, que eu tenho não sei o quê, o outro não, eu também tenho, não se sabe nem se realmente tinham, entendeu? Mas eles se achavam os tais, e a atitude do meu pai, né, em dizer, não, eu não tenho amante, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos e tal, fazia com que aquelas pessoas se sentissem, de certa forma, ofendidas, ao ponto de apelidarem depreciativamente o meu pai, porque ele não tinha amantes, né, nem no local de trabalho e fora. Então eles mesmo não sabendo de nada, meu pai dizia que não tinha. Então esse comportamento de verdade e justiça que eles identificavam no meu pai fazia com que eles se sentissem ofendidos. E essa é a realidade, irmão. Se você anda na verdade, realmente se aproximando de Deus em todas as suas escaladas, não tem jeito, tem que alguém se sentir ofendido contigo. Agora, se você é inerte, né, ou passivo, ninguém vai se sentir ofendido com você. Eu conheci uma senhora que ela dizia assim: irmão, onde eu moro ninguém nem sabe que eu sou crente. Eu entro no elevador, subo para o meu apartamento, me tranco no meu apartamento, que eu moro sozinho, eu não conheço ninguém do lado de fora, eu não quero saber de ninguém, eu vou da minha casa para a igreja, da igreja volto para a minha casa e acabou a história. Então, que diferença faz? Vai da igreja para casa e da casa para o inferno. O que essa pessoa faz na terra? Ela tem o Espírito Santo? Aonde? Ela testemunha de Cristo? Em quê? Vós sereis as minhas testemunhas. Quem vai da casa para a igreja e da igreja para casa não é testemunha de nada. Hoje até pode ser, né, irmão? Com tanta rede social, pode ser que a pessoa esteja fazendo a obra por aí. Mas num tempo que não existia internet, pelo menos não no Brasil, então testemunhas passivos e inertes não funcionam. Para finalizarmos esta linha de pensamento, lá em Mateus 6, 33, o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Tá, e eu pergunto, né, irmão? O que é o reino de Deus? O que é essa justiça? Alguém já perguntou lá no passado: quando virá este reino de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? O reino de Deus não vem com visível aparência. Ninguém vai dizer ali o reino ou aqui o reino.
Que nem diriam, ali está a sede de Roma, ali esteve a sede da Grécia, lá está... Não, Jesus falou, não, o reino de Deus não tem essa visível aparência. Mas aí apontou para o homem e disse assim, o reino de Deus está aqui, ó, dentro de vocês. O que é o reino de Deus? Os nossos valores, isso é o reino de Deus. Reino de Deus são conceitos, princípios, ideologia. Isto é reino de Deus. Reino de Deus não é quem está na igreja. Reino de Deus é quem tem valores dentro de si. Isso é. Lá na cruz, lá na crucificação, né? No Gólgota, tinha um homem crucificado e dizia, tu não és o Cristo? Desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. E a nós também. Ele mostrou que haviam conceitos dentro do seu coração, valores dentro do seu coração. E o outro disse assim, mas tu não cala essa boca não? Tu não reconhece a nossa condição, nós somos merecedores do nosso castigo. São outros conceitos, são outros valores. Enquanto um sabe que é merecedor, mas está querendo a todo custo escapar do castigo, o outro diz assim, não, nós somos merecedores, está certo que nós estamos padecendo. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os dois crucificados na mesma situação, diante do mesmo Cristo, ouviram todos eles as mesmas frases proferidas pelos que estavam ao pé da cruz, proferidas por Jesus nas suas orações, viram os tremores, os mesmos que viram as mesmas coisas. Qual foi a diferença? Os valores que estavam dentro dos seus corações. O valor de um o levou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E o outro ouviu o quê? Não ouviu nada, e quem não ouve nada, não herda nada, porque quem vai herdar alguma coisa, ouvirá do que vai herdar. Deus não disse que eu estou errado, então existe a chance, 99% de você estar. Porque quando você está certo, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Né, irmão? Agora, se tu tá ali abandonado, não, mas Deus não falou, eu já passei por essas experiências, né, irmão? Aqui na igreja tinha um rapaz, ai, como eu lembro do passado, tinha um rapaz aqui na igreja que falou assim, eu vou comprar uma moto. Eu falei, tu tem carteira? Ele falou, não. Como é que tu vai andar de moto, rapaz, nesse Rio de Janeiro sem carteira? Falou, não, mas todo mundo anda, meu colega anda. Eu falei, rapaz, tu vai ter problema. A polícia estava batendo em cima de moto, porque moto é um negócio muito fácil para roubos, né? Para fugir no meio do trânsito. Então a polícia cai para cima. Se tiver qualquer coisa errada, irmão, já era. Aí resultado, irmão, o camarada comprou a moto, totalmente fora da direção, mas vai ter problema sim na China. Até que por fim a moto se acabou lá num depósito do Detran lá, ficou para lá e ele largou de mão de tanto problema que a moto deu para ele. Ele acabou largando aquela moto para lá, de tanto problema. Mas eu dizia assim para ele, rapaz, ora. Não, eu já orei, Deus não falou nada em contrário. Eu falei, e a favor, falou? Não, também não. Eu falei, então quer dizer que Deus te falou por omissão, ele se omitiu e falou contigo. Se ele se omitiu, como é que você vai interpretar que é sim ou que é não? Quando Deus quer dizer sim, ele diz sim. Quando Deus quer dizer não, ele diz não. Não tem esse negócio de omissão, né? Deus não fala por omissão. Aí também depois se meteu em outro rolo com uma namorada. Falei, rapaz, sou teu pai não, mas é melhor tu orar. Não, eu sempre fui apaixonado por essa mulher. Falei, ora, rapaz. Não, é de Deus, eu esperei anos. A mulher se separou, tinha os filhos, ele sempre foi apaixonado pela mulher. Quando a mulher se separou, aí um dia vem ele, eu tive um sonho. Aí contou o sonho, mas eu já sei o que você vai dizer. E eu calado, você vai dizer, é isso. Eu falei assim, não, cara, eu não vou dizer nada, porque você já disse.
Você interpretou muito bem o sonho, parabéns. É exatamente isso. Tu vai acabar sem ministério nenhum por causa dessa mulher. Tu vai ficar sem nada, vai secar que nem uma figueira brava. Não deu outra. Está seco. Um jovem que tinha uma visão tremenda, um jovem que tinha um ministério glorioso, tão glorioso que eu cheguei ao ponto de... Teve uma programação aqui na igreja que eu botei ele para pregar. Eu gostava de ouvi-lo pregar, porque era cheio da graça. Hoje, se abrir a boca, tu quer tapar os ouvidos, quando falta a graça, irmão. Então, temer a Deus é fazer a vontade de Deus. Reino de Deus são os conceitos que estão dentro de você. E nunca esqueça daquilo que Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é a vontade de Deus absoluta que tem que reinar sobre as nossas vidas. Se é a vontade de Deus, logo, não é a minha vontade. Se não é a minha vontade, não adianta eu ficar pensando no que vou fazer pela minha própria vida. Se eu disse, Senhor, a minha vida é tua, a minha vida é de Deus, então eu fico assim, não sei se eu faço matemática, não sei se eu faço faculdade de português, não sei se eu faço de letras, de não sei o que, de química. Como é que eu estou decidindo fazer uma faculdade se eu disse que a minha vida é de Deus? Como que eu estou decidindo? Eu não sei se eu compro um carro, eu não sei se eu compro uma moto, eu não sei se eu compro um terreno, eu não sei... O que eu estou decidindo se eu não tenho mais vida? Eu disse que a minha vida é dele. Quando eu entender que eu não tenho mais vida, aí eu serei um com o Senhor. Enquanto eu achar que eu tenho vida, que eu tenho vontade, no reino de Deus não existe vontades humanas, só existe a vontade de Deus. Essa é a realidade nua, crua, pura e cristalina. Amém, meu irmão? Bom, então é isso. Buscar a Deus, no sentido de aproximar-se de Deus, é deixar que os conceitos do reino norteiem a sua vida, o seu dia a dia, cada passo, cada ação, cada palavra, né? Você não pensa como todo mundo pensa, você não age como os outros agem, você é diferente, simplesmente diferente. O mundo está em trevas, você é a luz. O mundo está sem paladar algum, você é o sal. É algo completamente diferente. E entre luz e trevas não tem comunhão. Amém, irmãos?